Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu e a Bi. Oi, Bi. Oi, E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a constelação familiar, que é um tema que eu amo, adoro a constelação. Eu não sou consteladora, quem é consteladora aqui é a Bi, por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu amo a constelação familiar, foi uma ferramenta que me ajudou muito, muito, muito. E eu fiquei tão encantada que eu levei toda essa vontade, esse encanto da constelação para a família. E todas nós já constelamos, as minhas irmãs, a nossa mãe, e a Bi se sentiu tão tocada que acabou fazendo a formação em constelação, né, Bi? E esse tema, ele é muito importante porque a constelação, ela acontece o tempo inteiro, né? Em cada movimento que a gente faz dentro da nossa casa, na nossa vida, organizando as nossas coisas, são movimentos de constelação, dando um lugar, organizando todas as coisas. Então, nós vamos trazer aqui para vocês um pouquinho desse conhecimento, para que vocês possam aplicar um pouquinho na vida de vocês também. Então, Bi nos conta um pouquinho o que é a constelação, como que acontece, como é esse movimento sistêmico. então, a constelação nós conhecemos em 2017, né, Paty? É. A Paty conheceu a constelação, como ela falou, e aí trouxe para a família. Então, vou iniciar a nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre a ovelha negra da família, que ela é vista com maus olhos, mas na verdade ela traz cura para o sistema familiar. Então, no momento que a Paty conheceu a constelação e ela trouxe a constelação para a nossa família, ela trouxe cura para a família. Então, olhem com bons olhos as pessoas que trazem o novo para a família de vocês. É uma nova ideia, um novo movimento, uma nova escolha. Isso tudo liberta o sistema familiar. Então, dentro do mundo das constelações, a gente brinca, né, da ovelha negra, mas é isso. A ovelha negra, ela traz cura, ela traz liberação. Então, olhe com bons olhos para as pessoas da sua família que trazem o novo, que tem essa energia de trazer o novo. E na nossa família, quem tem essa energia é a Paty. Então, em 2017, ela foi conhecer a constelação, porque ela ouviu falar, e ela foi conhecer depois que ela viveu a experiência de constelar. Então, ela foi contando para nós, nos empolgando aí, e todas nós fomos viver essa experiência maravilhosa. E de fato, eu fiquei tão tocada com a constelação que eu busquei a minha formação, e hoje é uma das ferramentas que eu atuo nos meus atendimentos terapêuticos, e é uma ferramenta incrível. E sim, a constelação está em todos os lugares, a todo momento, na nossa família, na sociedade. Então, quando nós falamos de constelação, nós estamos falando do nosso núcleo, a nossa família. Mas existem muitos núcleos, né? Então, para viver na sociedade, nós precisamos, né, ter regras, leis, e assim vai. Então, são várias constelações dentro de uma grande constelação. Então, eu gosto sempre de explicar a constelação familiar sobre as três leis, as três ordens do amor, como Bert nos trouxe. Então, uma delas é a hierarquia, quem veio antes e depois de nós. Nós precisamos respeitar esta hierarquia. Então, os meus pais, eu. Essa é a hierarquia, a gente precisa respeitar. Então, às vezes eu saio do meu lugar de filha e vou lá cuidar da minha mãe, aí eu viro mãe da mãe. Então, eu não respeitei a hierarquia. E aí, o que acontece? Acontece danos na minha vida. Em que sentido? Relacionamento de par, dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades de encontrar o caminho na vida, dificuldades de encontrar uma profissão, não sei meu caminho. Então, nós precisamos respeitar esta hierarquia. Nós podemos auxiliar a nossa mãe, o nosso pai, mas sempre respeitando a vontade deles dentro do possível, né? A gente sabe que eles vão ficando velhinhos, adoecendo, a gente precisa estar ao lado, mas sempre respeitando, nunca passando, ultrapassando, né? A gente vai ajudar do nosso lugar.
A outra lei é o pertencimento, todos pertencem, todos têm um lugar no nosso sistema familiar. E às vezes o que acontece nas famílias? A gente exclui. Às vezes é uma exclusão que nós não temos consciência. Um exemplo de exclusão, um aborto, sendo ele espontâneo ou não, né? Esse ser tem este lugar, ele existe, né? Ele não nasceu, mas ele existe. Então, eu tenho 3 irmãs. Se a minha mãe teve um aborto, eu vou falar que eu tenho 4 irmãs. Nós precisamos incluir. Então, dentro da constelação não existe meio-irmão, é irmão. Não posso falar, eu tenho um meio-irmão por parte de pai. Não, eu tenho 4 irmãos, eu tenho 5 irmãos, eu vou incluindo os meus irmãos. Isso é um dos exemplos de abordagem de inclusão. Uma outra exclusão, o meu avô, ele bebe. Então, ele é excluído, ninguém é convidado ele para as festas, porque ele incomoda, porque ele briga. Então, deixa ele lá. Ninguém inclui ele, ninguém convida ele. É um tipo de exclusão. O que que vai acontecer? O sistema, para encontrar o equilíbrio, para esse avô ser incluído novamente, vai vir um neto, um bisneto que vai fazer o mesmo movimento do avô. Também vai beber, também vai incomodar, para ele dar voz para esse avô voltar para o sistema familiar e ter o lugar dele. Então, todos têm um lugar no sistema familiar. Não importa as histórias, o que aconteceu, todos têm um lugar, então nós temos que incluir todos. E a outra lei, que eu digo que é a dança da vida, é o equilíbrio. A dança da vida é esse movimento de dar e receber, é essa dança. Às vezes nos colocamos numa postura só de receber, às vezes nos colocamos numa postura só de dar. E aí existe equilíbrio. Então, a pessoa que só recebe, 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 em algum momento vai ficar muito pesado para ela, porque ela também gostaria de dar. E aí ela sai dos relacionamentos, sai do sistema familiar, briga. Então, a vida é essa dança, esse equilíbrio entre dar e receber. E onde precisa estar esse equilíbrio? Nos relacionamentos de par, casamento, namoro, entre as amizades, colegas de trabalho, entre os irmãos, precisa ter este equilíbrio. Porque não existe hierarquia. Onde não existe hierarquia, precisa ter esse equilíbrio entre dar e receber. Nós recebemos a vida dos nossos pais. Nós recebemos tudo. A gente recebeu a vida. Então, nós recebemos tudo que precisamos dos pais. Como que a gente vai honrar o que nós recebemos? Não temos como devolver a vida para os pais. Nós ficamos no nosso lugar e a gente honra essa vida sendo feliz. Essa é a forma de tomar os nossos pais e agradecer pela vida que nós recebemos deles, sendo feliz nas escolhas, sendo feliz na vida, nos projetos, realizando os nossos sonhos. Então, nós não somos devedores dos nossos pais nesse sentido, a gente precisa honrar a vida que recebemos sendo feliz. Então, são essas 3 ordens, essas 3 leis que nós conduzimos uma sessão de constelação. E se nós levamos este olhar da constelação para a vida, seja em qualquer pilar, né? O sistema familiar, na nossa família de origem, que é pai, mãe, avós, bisavós, na família que nós construímos, no momento que eu saio do meu sistema, eu encontro meu marido, com esse marido eu tenho um filho, nasce um novo sistema familiar. Então, nasce um novo sistema. E esse sistema agora que eu construí, que é a prioridade para mim. Então, tem o sistema de origem, o sistema que eu construir. Mas tem outros sistemas, como uma empresa, também é um grande sistema, né? Então, o dono dessa empresa é a hierarquia. Os funcionários, eu preciso respeitar essa hierarquia. Então, eu permaneço no meu lugar de funcionário. Um exemplo, falando para a gente comparar assim, empresa e família, que é para observarmos que é o mesmo sistema. Uma cliente me comentou, Bianca, e me questionou, né? Eu
troco de setor, eu troco de empresa, e eu sempre encontro chefes, né, que não me dão a palavra, chefes autoritários. O que que eu faço para mudar isso? Então, no mesmo momento, eu linkei o sistema dela, a família, com a empresa. E aí eu perguntei para ela, como é a relação com os teus pais? Como é a relação com teu pai? Porque os chefes nas empresas eram sempre homens, né? Então eu perguntei, qual a relação com o teu pai? Ah, o meu pai era autoritário, meu pai não deixava eu falar. Então, os chefes eram mesmo da mesma forma que o pai. Então, ela precisava curar a relação com o pai para não encontrar mais, né, não vibrar mais nessa energia, para ela não encontrar mais chefes tão autoritários como o pai. Então, percebam que os sistemas eles se repetem, mas tudo a partir da nossa família, do nosso sistema familiar. Mas se repete vida fora, mundo afora. Então, a gente repete as histórias, mas a gente sempre tem que olhar para o sistema familiar. Então, a constelação, nós escolhemos um tema. Um tema pode ser a questão de alguma doença, pode ser uma dificuldade de encontrar profissão, eu tenho dúvidas sobre a minha profissão, pode ser a dificuldade de prosperar financeiramente, pode ser dificuldade com relacionamento com os colegas de trabalho, dificuldade com os filhos. Independente do tema, nós sempre vamos olhar para o nosso sistema de origem, que são os nossos pais, que é onde tudo nasceu, é onde nós nascemos, é a nossa base. Então a constelação, ela é linda, a gente poderia ficar aqui conversando e falando exemplos, trazendo as histórias, mas então a constelação ela traz muita cura, traz consciência e traz cura. E essa cura, ela reverbera para todas as nossas relações, para a vida, todos os nossos relacionamentos. A constelação reverbera. É muito lindo, então é é incrível, né? apaixonante. Ah, não, eu acho encantador, assim. Eu uso a constelação para mim, né? Eu digo, me conectando com ela, né? Muitas vezes eu intenciono a constelação dentro do meu trabalho da GEL. Intenciono no sentido de entrar em conexão com essa energia, né? Não uso, não posso usar, claro, eu não tenho esse conhecimento, mas dentro do meu trabalho da GEL, eu coloco ali elementos que vão representar a energia da constelação, para começar aquele movimento energético dentro daquele contexto familiar, né? Porque nós estamos falando de uma energia, né? Algo que a gente não vê. Mas a gente consegue ver essa ordem, né? Esse pertencimento, essa hierarquia materializada dentro de uma casa. Como dentro do nosso trabalho, né, que nós duas a gente realiza a geobiologia, a gente consegue observar isso ali, numa harmonia ou numa desarmonia dentro de um lar. Como nós estávamos comentando antes, eu e a Bi, né? Quando uma família tem um lugarzinho certo para todas as pessoas na mesa, para todas as pessoas ali no sofá, tem um lugarzinho certo para todas as pessoas dentro do carro, né? O casal sentadinho na frente, os filhinhos atrás, isso são movimentos de constelação. Quando a mãe, não que não possa, tá, pessoal? Nós estamos trazendo uma questão energética, mas não que isso não possa acontecer por um outro motivo. Mas quando é por um motivo que fere alguém, e fica a mãe lá no banco de trás, não, a criancinha tem, o filho tem que sentar na frente, ele não permite que a mãe sente na frente. Aí é diferente do que, né, no algo combinado. Não, eu já quero sentar na frente, mãe. Tudo bem. Mas quando isso já está fugindo, né, de um padrão ou fugindo ali do seu lugar, ali já se pode ver materializado uma desordem, né, Bi, na hierarquia, né, seria. E dentro da casa, se tu olhar para tua casa, tu pode ver, ter essa foto física, olhando para tua casa, do que está acontecendo no campo energético da família. Tem um lugarzinho para todo mundo, coisas mínimas. Lá no banheiro, a escovinha de dente de todo mundo tá num lugarzinho digno. Ah, todo mundo tem as suas coisinhas, o seu lugar para guardar as suas roupinhas, o seu lugar no sofá. Tem prato para todo mundo, tem uma xícara para todo mundo, e essa xícara ela tá bonitinha, não está lascada, está em ordem. Tudo isso vai falar dessa energia sistêmica dentro desse lar.
Então, muitas vezes não conseguimos nos dar por conta da dor, né? Ah, o que que está acontecendo? Que dor está acontecendo? Até que a dor chegue, né? A dor física, muitas coisas já aconteceram antes na parte espiritual e energética. Então, uma forma de olhar essas três leis, né, Bi, da constelação é olhar ao redor. Assim como a Bi trouxe, né? Olha ali para sua empresa, para o seu trabalho, para os seus amigos, como estão essas relações, mas olhe fisicamente para dentro do seu lar, da sua casa, que vai lhe falar muito, né? Vai lhe mostrar muito sobre essa energia familiar, né? Se ela está saudável ou não. Mas, Bi, me tira uma dúvida para todos nós, né? Porque às vezes eu indico a constelação e até eu mesma fico na dúvida, né? Em que momentos, tá, os pais, né, a mãe ou o pai pode fazer para o filho? Esses dias eu estava conversando com uma cliente e eu até estava falando para ela, não, fala com a Bi, até eu dei o teu telefone, né? Fala com a Bi, vê se é possível, né, tu fazer a constelação para tua filha, né? A filha já tem mais de 20 anos, acho que 21 ou 22, né? E tem algumas questões ali acontecendo e num momento não seria possível, né, a filha realizar esse atendimento. E aí eu recomendei para ela, mas na verdade eu não tenho bem certeza, Bi, em até que momento os pais podem fazer a constelação em nome dos filhos. Uhum. Então, quando é criança, os pais vêm, né, fazer a constelação, mas o que acontece? Nós vamos, e pode vir essa menina, por exemplo, com 20 anos, a mãe pode vir constelar, ela não vai constelar pela filha, ela vai constelar para ela e incluir a filha no campo. Ah, entendi. Porque os pais, eles têm uma força, né? O pai e a mãe, eles dão força para o filho ir para o mundo. Hum. Então, qual o movimento que essa mãe poderia fazer? Ela vem para a constelação, constelar a família que ela formou. Então, ela vai colocar no campo, nós vamos colocar ela, o marido, a filha, se tem um outro irmão, e vamos ver para onde essa filha está olhando, para onde essa mãe está olhando, para onde esse pai está olhando. E aí, essa mãe vai falar para essa filha: filha, você dá conta. Filha, eu abençoo o seu caminho. Eu abençoo as suas escolhas, né? Você dá conta da sua vida. Só de fazer esse movimento, a constelação vai reverberar para todos, vai reverberar para o marido, né, que é o pai dessa menina, vai reverberar para a menina, para o irmão, e aí essa menina vai ter força para ir para a vida. A vida dela vai fluir, por quê? Porque ela recebeu a bênção da mãe. Não que uma mãe e um pai não abençoe o filho, mas nesse movimento terapêutico envolve toda essa energia nesse campo da constelação e essa filha vai receber. E aí a vida dela começa a fluir porque ela recebeu a bênção da mãe. E a mãe disse: sim, filha, você é capaz. Sim, filha, você dá conta. Então, não que ela vá constelar pela filha, ela vai constelar a família que ela formou e vai abençoar aí esses filhos ao lado do marido. Então, na constelação, todos têm um lugar. No campo da constelação, todos têm um lugar. Às vezes, só de nós movimentarmos os bonecos, porque a constelação é feita com bonecos, a que eu conduzo, tem grupo com pessoas e tem individual com bonecos. Então, na individual com bonecos, nós pegamos os bonequinhos para representar a família. Na constelação em grupo são as pessoas que estão ali que representam os familiares, né? Então, só de nós posicionarmos os bonequinhos na ordem, já muda a energia, já muda. As pessoas nos relatam isso. Ai, ficou melhor, ficou mais amplo, ficou mais claro, agora eu entendi. E às vezes não foi dito nenhuma frase de cura, só o posicionamento, né? Então, essa mãe não vai constelar pela filha, e sim constelar a família que ela formou. E só de fazer esse movimento, a filha já tem força para ir para o mundo. Assim como a criança também. Ela vai constelar a família e vai incluir essa criança e vamos ver o que está acontecendo, para onde essa criança está olhando. Então tem todo um movimento assim. É lindo, é lindo.
Então, sim, nós precisamos receber a força desses pais, nós precisamos sentir. Eu digo, né, que nós não precisamos ligar toda semana, a gente não precisa visitar os pais todo final de semana. Não é isso, incluir os pais. Incluir os pais é dar o lugar para eles. Sim, este é o meu pai. Sim, esta é a minha mãe. Gratidão pela minha vida. É reconhecer o lugar dos pais e ser gratos pela vida e não julgar os nossos pais. Eles deram o que podiam, da forma que entendiam, então nós temos que ser gratos, porque o mais precioso, o mais valioso, nós já recebemos, que é a vida. Eu sou 50% meu pai e sou 50% a minha mãe. No momento que o meu pai e a minha mãe se encontraram, se uniram, eles geraram a minha vida. Esse é o grandioso, esse é o magnífico. Então é para isso que eu tenho que olhar. Não se a minha mãe cuidou de mim, não se o meu pai me deu atenção, não. É muito pequeno perto da vida. Então a constelação faz esse movimento. E aí a gente gosta sempre de deixar um exercício aqui, né, Paty? Então eu vou deixar um Amamos. exercício. Sim, por favor, adoramos. Então, a Paty tem o cantinho dela, nós estamos vendo no vídeo. Esse é o altar que a Paty utiliza mais para o trabalho também, né, Paty? Mas se Sim. você tem um espaço na sua casa, ou monte um espaço na sua casa, com os elementos que você gosta, coloca uma foto do seu pai, da sua mãe, e você pode fazer esse exercício, olhar para essa foto, unir as tuas mãos e baixar a cabeça para essa foto, porque os nossos pais são maiores. Quando nós vamos fazer uma oração a Deus, né, ao Mestre Jesus, a gente faz exatamente esse movimento. A gente une as nossas mãos em prece e a gente vai baixar nossa cabeça levemente, agradecendo a Deus pela vida, fazendo as nossas orações, os nossos pedidos, agradecimentos. Então a gente faz esse movimento para os nossos, porque eles são grandes, né? Então a gente faz esse movimento. Querido pai, gratidão pela minha vida. Querida mãe, gratidão pela minha vida. Em honra à vida que eu recebi de vocês, eu serei feliz. Esse é o movimento. É um movimento simples. Lembre que você está agradecendo pela vida que você recebeu. Eu agradeço por eu ser a Bianca, a união do meu pai e da minha mãe, e eu nasci. Então, esse movimento, quando a gente fala sobre gratidão, é sobre esse movimento. Então, eu agradeço pela minha vida e honro essa vida que eu recebi sendo feliz. Esse é um exercício. Então, eu posso deixar um outro exercício para os pais, que eu faço com meu filho, né? Meu filho é pequeno, então, para colocar, deixar ele no lugar dele de filho e eu, mãe, o que que eu digo para ele? Eu coloco a mão na cabeça dele e digo: filho, eu sou a mãe, você é o filho. Porque é natural, as crianças vão crescendo e elas querem, né? Grandes, eles acham que podem tudo, aí querem mandar, ou querem brigar, não querem obedecer. Então, isso para os filhos pequenos, a gente pode colocar a mão na cabeça, lembrando de que eu lembro ele de que eu sou maior e ele é pequeno. E falo isso, eu sou a mãe, você é o filho. E se os filhos são grandes, vocês podem falar da mesma forma. Opa, eu sou a mãe, você é o filho. Para respeitar a hierarquia. Porque quem não respeita a hierarquia, quem sofre o dano é quem não respeita, né? Então a gente pode fazer esse movimento também para os nossos filhos, com os nossos filhos. É um exercício bem interessante, assim. Então meu filho me olha e ele tá assim já, né? Ele tá quase do meu tamanho. E mesmo assim eu lembro ele de quem é a mãe e quem é o filho. A gente pode fazer esse movimento. Então mantém a hierarquia. Então, são dois exercícios lindos da constelação, que são simples, e nós podemos fazer. O da mãe e do pai nós podemos fazer diariamente, né? E os dos filhos é quando acontecer algo, né? Quando acontecer, quando o filho, enfim, fizer algum movimento, mostrando que ele quer ser maior, né? A gente faz esse movimento com os filhos também. E pode ser feito assim à distância, Bi. O filho mora já é um adulto, né? E mora em outra cidade, dá Uhum. para só visualizar ali o filho Sim,
Tá? Sim, pode visualizar o filho, fecha os olhos, visualiza o filho, aí aproveita e fala, né? Uhum. Filho, a mãe abençoa o teu caminho. Pode fazer esse movimento também. A gente pede para os nossos filhos em oração, então a gente pode mentalizar eles e essa verbalização, porque a palavra tem força, tem energia, isso vai chegar até o campo do filho. E não importa a distância, não importa os quilômetros, isso vai chegar. Vai E a gente chegar. pode aproveitar e já abençoar a vida, pode fazer esse movimento. E também não importa, as pessoas me questionam muito, né? Mas meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, eu posso constelar? Pode. Os laços não se rompem com a distância e essa hierarquia existe, né? E ela precisa ser respeitada. Então não há problema algum quando a pessoa já desencarnou. Ai, que lindo, né, Bi? É muito legal. Eu adoro a constelação. E antes, então, Bi, da gente encerrar, estamos nos encaminhando para o final. Eu não sei se tem, né, ou um exercício ou uma pequena frase que a gente sabe que são muitos motivos que envolvem o desequilíbrio nos relacionamentos amorosos, que nós recebemos muito disso, né, Bi? Muitas Uhum. queixas, né? Então, eu não sei se teria alguma frase ou um exercício ou algo que possa ser feito quando tem essa desarmonia no casamento ou no namoro ou, né, ou nos relacionamentos assim amorosos em si. O primeiro movimento é nós percebermos o quanto nós estamos doando demais ou o quanto nós estamos recebendo. É sempre pensar no equilíbrio. Casamento é equilíbrio, não existe hierarquia, né? Então, hoje eu fiz um suco para o meu marido, amanhã ele faz um suco para mim, né? Então, pensar nesse equilíbrio desde os dos mínimos detalhes, como servir um copo de suco, é o equilíbrio. Então, nós mulheres, nós temos já é instintivo esse cuidar, né? Então, nós sempre cuidamos, então a gente tem essa tendência de dar, né? Cuidar. Então, precisamos observar primeiro o equilíbrio. E marido não é filho, é marido, é companheiro, é lado a lado. Da mesma forma que filho não é amigo. Nós não contamos as nossas dores para os nossos filhos. Nós não contamos os nossos segredos para os nossos filhos. Nós precisamos manter a hierarquia. A gente pode conversar, mas filho não é confidente. Marido é. Marido é. Então, as mulheres que estão assistindo, né, para trazer o equilíbrio para o casamento, cuida se está equilibrado. Hum? Então, hoje eu fiz a janta, vou fazer a janta, mas o meu marido me levou no trabalho. Então, está equilibrado. Não precisa ser, né? Um faz a janta, no outro dia outro faz a janta, não precisa ser no mesmo, mas observa esse cuidado se está equilibrado e eu sou eu, você é você, né? Então eu fico no meu lugar de esposa e o meu marido fica no lugar de marido. Então a gente pode fazer essa frase, eu sou eu, você é você. Ou falar exatamente assim, eu sou a esposa, você é o marido. Essa é a frase que nós podemos utilizar Sim, colocando cada um no seu lugar no seu para lugar. manter o equilíbrio. Isso. Eu Ah, permaneço no meu lugar de esposa e coloco o meu marido no lugar dele de marido, não de filho. sim, Geralmente a gente tem essa tendência de cuidar, sim, cuidar, cuidar, que o marido vira filho. sim, Respeita o que o marido fala, ouve o que o marido tem para falar, converse, pede opinião, sabe? Porque sim, assim, todas as nossas respostas, o nosso marido tem. Assim como todas as respostas que o nosso marido precisa, nós temos, porque é o equilíbrio. Então, podemos utilizar esta frase: eu sou a esposa, você é o marido. ai, Eu muito sou legal, eu, você é você. muito lindo. A constelação é incrível, né? Ah, eu sou encantada na constelação, encantada mesmo. Nós teremos muito, né, muitos exemplos, né, Bi, Sim, muitas formas, né, de olhar para dentro disso. Mas, né, o nosso assunto aqui é um pouquinho breve,
Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, podem deixar aqui, que nós vamos adorar. Em outros momentos, com certeza, vamos voltar com esse assunto de novo, talvez de uma outra forma, né? Talvez trazendo um foco para algum assunto em específico, mas vamos esperar para Deus nos guiar. Mas essa foi a nossa conversa do dia de hoje. Muito obrigado, Bi, muito obrigada a vocês que nos assistem e logo voltaremos. Um beijo a todos. Tchau, tchau.